Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o deputado federal Kiko Seleguin humilhando, destronando o Belinsky, que é um deputado federal bolsonarista sujo, está envolvido com muitas tramóias da vida pessoal. Pesquisa aí, Belinsky, vida pessoal, sujeiras, que aparecerá muitas. Aqui você verá o Kiko Seleguin, deixando claro que o Belinsky é um hipócrita, mau caráter. Houve esse debate entre o Kiko e o Belinsky, e você verá o Kiko Seleguin, deputado federal da esquerda, humilhando esse bolsonarista sujo que falta com a verdade. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L. Olha na descrição. Dizer que o Eduardo Bolsonaro está praticando crime porque está oferecendo denúncias, porque ele estaria colocando o governo americano contra o Brasil, por que isso é tão absurdo? Porque é presumir que o governo americano não tem soberania, não tem autonomia para decidir o que é ou não uma violação. Eu tenho que destacar aqui, as violações que estão sendo denunciadas são violações contra empresas americanas e contra cidadãos residentes nos Estados Unidos. Então, as sanções que já estão sendo aplicadas pelo Departamento de Estado americano são consequência de uma decisão soberana da aplicação da lei americana. O que estão fazendo com o Eduardo é uma tentativa de intimidação, e o próprio PGR deixou isso claro. Ele falou, agora que o inquérito foi instaurado, deve diminuir esse nível de denúncia que o Eduardo está realizando. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma grande tentativa de calar alguém que está fazendo algo... Defensor de traidor da pátria, é isso que você é, defensor de traidor da pátria. Do partido do deputado que debate aqui comigo agora. Então é engraçado esse duplo padrão moral. Quando o PT denuncia a violação de direitos humanos, é bom, é lógico, é republicano. Quando o PL denuncia violações de direitos humanos e vê consequências realmente acontecendo, como está acontecendo agora, aí não, aí é crime contra a soberania, contra o Estado de Direito. Então esse duplo padrão moral é a característica da esquerda brasileira. A esquerda pode tudo, a direita não pode nada. Pontualmente, Belinsky, você acha que Eduardo Bolsonaro corre o risco de perder o mandato? Bem pontualmente, que eu já vou passar a segunda pergunta. Vamos lá, Kiko Seleguin. Veja, não existe nenhum motivo para ele perder o mandato. Esse é o ponto. Motivo, juridicamente, não existe nenhum motivo. Sujo. Mas a gente vive no Brasil, um país em que as regras e as leis só se aplicam àqueles que realmente estão no poder. Olhando para o processo, e agora dando alguns passos atrás, né? Porque a gente estava olhando muito para frente sobre punição, o que poderia acontecer com a própria perda de mandato. Mas olhando para a investigação em si, que parte desse olhar da Procuradoria-Geral da República sobre o tom considerado intimidatório do deputado licenciado, o que os senhores acham que guarda, né, os próximos capítulos dessa história? Porque tem depoimento na próxima semana de liderança petista, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também uma hora a PF vai marcar o depoimento do próprio Eduardo Bolsonaro. Então eu quero saber o que vocês têm de informação, tanto de bastidor quanto de avaliação dos senhores, sobre o que o Eduardo poderá falar neste depoimento. Ele como foco central deste inquérito, Kiko Seleguin, você acha que o deputado licenciado tem como se defender, contra-argumentar o que está sendo apresentado contra ele neste processo? Dá para dizer o oposto do que a acusação afirma? Olha, Basília, primeiro que reclamar organismos internacionais, reclamar outros estados nacionais sobre possíveis injustiças que estejam acontecendo em algum processo é natural, como disse o deputado, ao longo da história sempre foi feito. A questão é que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos deliberadamente mentindo, espalhando fake news.
Onde que no Brasil, digo isso aos 20 milhões, 220 milhões de brasileiros que vivem aqui, aonde é que nós vivemos a ditadura? Isso é uma narrativa mentirosa. É disso que se trata. Agora nós estamos vendo o julgamento do 8 de janeiro e todos os generais, militares, políticos se acovardam diante do tema, dizendo que não, 8 de janeiro foi um ato de baderneiro. A questão não é o ato do 8 de janeiro, é todo o contexto que antecede a isso. Deputados que têm alto potencial de espalhar informação em função das redes sociais, da atuação política, incitando mentiras, ódio, uma narrativa que não existe e desdobrou naquele ato que a gente viu em 8 de janeiro, que de fato Exatamente. foi um movimento muito amador, tanto é que não deu em nada, apenas um ato de depredação. Mas toda essa narrativa é que atenta contra o Estado. Essa ameaça, porque imagina o seguinte, Basília, o Eduardo Bolsonaro, assim como milhares, centenas de deputados bolsonaristas aí, usam suas redes sociais o dia inteiro para difamar o judiciário brasileiro, dizendo que nós vivemos num estado ditatorial. Exatamente. Tem aberto um inquérito, não tem condenação. O medo do Eduardo Bolsonaro de ir para a cadeia é tão grande que ele foge da investigação. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro deve perder o mandato pela vacância porque tem uma narrativa pronta. Ele vai ficar nos Estados Unidos esse período todo acusando e construindo essa lógica para voltar próximo do período eleitoral como salvador da pátria. O fato objetivo é que eu confio no judiciário brasileiro. Todos os processos aí instaurados, as vítimas, os denunciados, têm tido todo o espaço para fazer a sua defesa. A lei está garantida e quem errou, quem atentou contra as instituições da democracia brasileira vai pagar o preço. Isso aí, cadeia, Kiko. com sanções que a lei brasileira, obviamente, observe. Por fim, de fato, o Eduardo Bolsonaro não recebe salário, mas tudo um aparato de assessoria. Exato. Tá mamando da teta brasileira ainda. Vai trabalhar no McDonald's, seu inútil. Não é que inúteis trabalhem no McDonald's. É que com seus talentos, o único emprego que te aceitaria era o McDonald's, porque lá existe uma rotatividade muito alta e você seria demitido em 2 dias. Porque é isso que você é, Eduardo Bolsonaro, um inútil. E mais inútil ainda é esse Bilinski aqui sujo, deputado federal defendendo fugitivo, um traidor da pátria, um golpista, um cara que arma golpes e fala mentiras sobre a economia, sobre o Brasil, sobre a sociedade brasileira ao todo. É isso que vocês querem pro Brasil? Essa sujeira toda desses bolsonaristas? Não, não é o que queremos. Por isso fazemos o L e por isso nós estamos aqui do lado do Kiko Selegui. Está lá empregado gerando um custo alto pro Estado brasileiro sem que o deputado atue no parlamento como obrigação dele, para isso que ele foi eleito. Bilinski, como integrante do partido de Eduardo Bolsonaro, próximo, pelo menos ideologicamente, do parlamentar, ele já falou para o senhor ou para os senhores o que irá dizer neste depoimento, de que forma ele vai ou não colaborar com a Polícia Federal? Você acha que ele vai prestar depoimento e o que ele dirá? Veja, a acusação que está sendo feita ao Eduardo é uma acusação muito infantil. Por que ela é infantil? Porque ele está exercendo, em primeiro lugar, a liberdade de expressão. Em segundo lugar, ele está sendo acusado de atentar contra o Estado de Direito. Veja, o discurso do deputado Kiko, ele muito enrolado, calado. Aqui é assim, aqui é uma ditadura. Bilinski não passa, Bilinski não passa. Bem, pessoal, vocês viram aqui essas mentiras sendo diluídas, destruídas pelo Kiko Selegui, mostrando essa hipocrisia desse Bilinski ao defender esse fugitivo da pátria, esse fugitivo, esse traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado, deputado federal Kiko Selegui, pela voz. Você representa 60 milhões de brasileiros que fizeram o L e muito mais virão. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá, fui!